Boa noite a todos vocês que estão aqui. Nós vamos começar com esse atraso justificado pela apresentação que houve ali fora. A mesa redonda número 4, que se chama A Reconstrução da Democracia, os Palácios de Brasília após o 8 de janeiro. Eu sou a professora Ana Carolina Pellegrini, vou moderar, e aqui ao meu lado, daqui para lá, estão o arquiteto Danilo Matoso Macedo, que é arquiteto da Câmara dos Deputados, a engenheira Daniele Sá Quirino Costa, que é diretora de Engenharia e Patrimônio da Presidência, e a arquiteta Marinele Monteiro Moreira, que é gerente da equipe de arquitetura do Supremo Tribunal Federal. E o assunto sobre o qual eles vão falar está implícito pelo próprio título da sessão. Então, muito obrigada. Vai começar, Danilo? Sim. Boa noite. Bom, como ela disse, eu sou arquiteto na Câmara dos Deputados, sou arquiteto formado pela UFMG em 97, eu tenho um mestrado pela UFMG também, em 2003, doutorado pela UNB em 2017. Trabalho na Câmara dos Deputados como servidor, arquiteto, desde 2004, e participei também da criação do núcleo Docomomo Brasília, estive bastante ativo no Docomomo e até hoje eu estou na direção nacional, estou na tesouraria do Docomomo Brasil. Participei também, fui presidente do Sindicato dos Arquitetos do DF, de 2017 a 2020, e secretário de Organização e Formação Sindical da Federação Nacional dos Arquitetos, de 2020 a 2022. Mas eu estou falando aqui, né, como arquiteto da Câmara dos Deputados, né, que trabalha na hoje coordenação de arquitetura e urbanismo. Esses nomes, né, são algo que a gente vai discutir aqui hoje, já que a gente está falando de instituições, né? E nós vamos falar primeiro da questão do tombamento, né? Por que a gente está tratando de um patrimônio, das políticas internas de preservação, sobre o que aconteceu no 8 de janeiro de 2023, que nós fizemos e como intervimos, e as considerações que a gente quer fazer para estimular o debate. Né? Bom, então, é óbvio, todos sabem aqui que a nossa Constituição rege o patrimônio, que é regulamentado pelo Decreto-Lei 25, e o Palácio do Congresso é parte constituinte, né, do conjunto urbano de Brasília, tal como preservado pela Unesco em 1987, acolhido, né, em 89. Né. Também, na mesma época, o conjunto urbano de Brasília foi tombado em nível distrital e o próprio Palácio do Congresso Nacional também recebeu essa preservação. Nacionalmente, né, o Palácio do Congresso, assim como o STF, o Planalto, o Alvorada e outras obras do Niemeyer, foram tombadas, então, em 2007, por ocasião do centenário do Oscar Niemeyer. Né? É bom que se diga, assim, antes desse tombamento, não era muito claro para as pessoas que trabalhavam lá, eu mencionei que eu trabalho na Câmara desde 2004, né? E não era muito claro como se tratar aquilo como patrimônio cultural. Basicamente, a regra era, se precisa mexer aqui, vamos contratar o escritório do Oscar Niemeyer, que, como autor original do projeto, não necessariamente lidava com o palácio como objeto de preservação, mas como objeto de um novo projeto, né? Caso que aconteceu, por exemplo, no Palácio do Planalto. Né? E a Câmara é bem peculiar, porque ela tinha um instrumento interno de preservação, que é essa resolução de 72, que estabelecia que, em qualquer caso, qualquer alteração no Palácio do Congresso devia ser aprovada em plenário, né? E que nós conseguimos, então, regulamentar, né, por meio de um ato de preservação interna nossa, dando poderes ao nosso departamento para regular esse patrimônio. Né? Acho que sempre que a gente fala de patrimônio, a gente tem que falar de tutela do poder público. Né? Então, a gente criou uma espécie de tutela interna, né, que veio a reboque, então, da organização interna do departamento, onde a gente havia criado, em 2014, há 10 anos, portanto, a seção de patrimônio edificado, foi assim que eu a batizei,
né? Eu fui chefe dessa sessão durante algum tempo e as cenas do próximo capítulo, né, ela foi revogada esse ano e a nossa sessão de patrimônio edificado não existe mais. Então, a gente vai poder falar sobre isso no final. Bom, dentro dessa sessão de patrimônio, a gente tem várias frentes de ação. Nós fomos construindo, então, ao longo do tempo, e com o advento da preservação, uma política de preservação, que passa pela gestão do acervo, a pesquisa histórica, um diálogo interinstitucional, para estabelecer diretrizes de preservação e fazer boas intervenções, né? Primeira coisa, então, para a gente poder valorar bem o Palácio do Congresso, nós organizamos, então, bem o acervo, para que a gente tivesse uma boa narrativa histórica que desse conta dos parâmetros de preservação do Palácio do Congresso. Nós pesquisamos, nós publicamos, né, participamos principalmente do Docomomo, da revista do Docomomo, nós publicamos livros, monografias, fizemos exposição, por exemplo, nos 50 anos da capital, a gente fez uma exposição com muito material original, e a gente sempre busca, né, o diálogo interinstitucional. Primeiro, evidentemente, né, com o Senado, que é bom que se diga, a Ana Carolina que gosta disso, assim, eu fico meio incomodado porque eu não acho isso uma qualidade, isso é um problema. Né? O Palácio do Congresso ele é dividido em duas casas completamente diferentes. Não existe uma administração do Congresso Nacional. Eu sou da Câmara dos Deputados e sou de uma estrutura hierárquica que pertence à Câmara dos Deputados. Os colegas que trabalham no Senado, eles pertencem ao Senado, é outro órgão, um não se reporta ao outro. Então, a gente tem que buscar o diálogo interinstitucional para cuidar do mesmo prédio. Eu brinco que a gente fica um pouco como aquele Visconde partido ao meio, né, do Ítalo Calvino, né? E a gente busca, assim, como pensamos no patrimônio como algo coletivo, acho que esse diálogo, igual nós estamos fazendo aqui, sempre foi desejado pela equipe. Por isso nós nos ocupamos de criar o núcleo brasiliense do Docomomo, por isso nós estamos aqui, né? Por isso que nós sempre fizemos questão de discutir publicamente essas diretrizes e essas descobertas no campo da história e da preservação que nós vimos fazendo, né? E bem, eita, acho que pulou alguma coisa. Aí a gente começou, então, primeiro a elaborar diretrizes de preservação internas, né? Então, assim, temos 20 arquitetos na Câmara, né? Parece muito, mas é bom que se diga, a Câmara tem 140 mil metros quadrados de área construída para lidar. Então, isso passa por tudo, desde alguns grupos que lidam só com paisagismo, tem lá 3 arquitetos que lidam com paisagismo, tem que lidar com layout interno de 513 gabinetes de deputados, né? Mais esse que compõem esses 140 mil metros quadrados, e tem as pessoas que lidam com edificações, no meu caso, além da preservação do Palácio do Congresso Nacional. Então, por vezes, você tem que dar diretrizes para outras equipes que vão fazer a intervenção para eles trabalharem, porque não é necessariamente, não sou eu que estou fazendo o projeto, aquele projeto específico, né? Então, a gente elabora documentos de diretrizes internas, como esse caso do anexo 3, que é uma obra que está em conclusão agora, ou de uma área que, inclusive, foi desafetada ao lado da Praça dos Três Poderes, onde o Niemeyer já tinha feito um projeto de um anexo, e nós precisávamos da diretriz, afinal, pode-se fazer um novo prédio na Praça dos Três Poderes ou não, né? Então, nós acreditávamos que não, e explicamos o porquê não, e essa área foi convertida em direito de construir em outro lote da própria Câmara, e ali não se construirá mais. E a gente vem prevendo, né, intervenções, então, no edifício próprio, no edifício principal, no anexo 1, todos os anexos que tem lá. Né? Das intervenções, então, acho que a mais antiga é essa do Salão Branco da Câmara, que foi feito em 2006, o projeto. Né, ele era basicamente um salão aberto, nós fizemos uma ambientação, botamos um painel da Mariane Peretti, que estava desmontado, no Senado. A reambientação do Salão Verde, né, que é o foyer do plenário da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, e todo um projeto de reestruturação do edifício principal, né, que buscava trazer de volta as qualidades espaciais que a gente acreditava serem pertinentes, né? A amplitude dos espaços, né, que eles não ficassem mais tão fragmentados, a clareza das circulações, etc.
Disso, a gente já fez algumas obras, a criação, por exemplo, dessa sala do Colégio de Líderes e a ambientação ali da sala. Isso aí era uma área que estava cheia de terminal bancário, caixa 24 horas, assim, nós tiramos tudo e voltamos a trazer um ambiente de destaque, que possa auxiliar na visitação, na orientação das pessoas. Ou as esquadrias do anexo 1, né, que é a torre de 28 andares, que elas são de aço, né, e tem um problema bastante grande. O pessoal do STF viveu esse problema, acho que em 2011, né, que passou um jato da Força Aérea e quebrou toda a fachada do STF. Mas o STF é um prédio de 3 andares. Né? Ele rompeu a barreira do som em cima da praça durante a troca da bandeira nacional. Foi uma ideia brilhante, né? E ele quebrou todos os vidros. Assim, se vocês procurarem na internet, aí vocês vão ver no YouTube. Jato quebra todos os vidros da STF em 2011. Tem isso. Agora a gente pensou, se ele passasse 50 metros para o lado, ele ia quebrar os vidros de 28 andares de prédio. Né? Ia ser bem mais trágico. Então, é algo com que a gente tem que lidar, nós temos que dar alguma solução. Não preciso falar aqui de toda a questão do desempenho térmico, acústico, da própria segurança contra incêndio. Uma fachada de vidro comum 6 milímetros traz, né, uma fachada desse tamanho. Aquele incêndio em São Paulo, em que o prédio chegou a desabar, exatamente a mesma característica desse prédio. Né? E um super desafio que ainda está em andamento, que são as intervenções, a intervenção para atender a questão do vazamento, né, na própria plataforma, que é toda revestida de mármore. São 13.500 metros quadrados de mármore, de revestimento de mármore em cima de impermeabilização. Né, e o que fazer quando a impermeabilização começa a vazar? Né? Então, nós estamos discutindo já com o Senado há 8 anos o que fazer aí, e eu não vou entrar em detalhe aqui, até porque tem polêmica. Né? E, além da questão das obras de arte integrada, como o caso do painel Ventania, onde a gente fez um trabalho bem minucioso, nós levantamos azulejo por azulejo, e isso foi importante assim, para dar resposta, inclusive, no 8 de janeiro. Né? Temos previstas, então, fachadas de concreto aparente do anexo 3 e 4, mais mármore na própria empena do anexo 1, as esquadrias do principal, que são de alumínios, né, os forros do edifício principal, que tem muita instalação, inclusive desativada, passando, e a questão da plataforma, que eu já mencionei. Bom, aí veio o 8 de janeiro, né? Eu não vou mostrar a imagem dos ataques, porque acho que todos conhecem. Basicamente, cerca de 4.000 pessoas entraram igual formiga, assim, no prédio. Eles entraram por todas as partes que dava para entrar. Onde era vidro, eles quebraram. Onde tinha grade, eles arrancaram e jogaram a grade. E onde tinha mármore, eles arrancaram também. Assim, era uma sanha destruidora muito, muito feroz, assim, acho que a palavra é essa. Né? E, imediatamente, então, nós somos chamados. Né? Por que eu mostrei essas ações pregressas? Né? Porque eu acredito que elas nos deram tranquilidade para agir numa situação extrema como essa. Assim, a gente já tinha tudo muito bem documentado, nós tínhamos uma série de premissas de conservação que nos permitiram agir com relativa segurança em relação àquilo. Né? O problema teria sido se eles tivessem, de fato, dado um golpe e a gente não tivesse podido entrar depois. Mas eles, tendo sido pouco mal sucedidos, né, na sua tentativa, a gente tinha condição de retomar. Né? Então, primeira coisa, uma lista, né, de todos os bens danificados que nós fizemos junto com o pessoal. É bom que se saiba, lá também tem uma outra seção interna, que é ligada à Biblioteca da Câmara, que tem restauradores profissionais, quer dizer, não são só arquitetos e engenheiros, mas tem também restauradores, que eles lidam, sobretudo, com a parte de papel e também a parte das obras de arte e mobiliário. Então, eles são restauradores daqueles que vocês conhecem, que fazem com a pinçazinha e etc. Então, eles são especialistas nesse tipo de restauro e nós fazemos tudo em parceria com eles. Então, eles trataram das obras de arte, dos presentes protocolares, do mobiliário, e nós tratamos da arquitetura. Né? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi um mapeamento de dano. Como nós já tínhamos levantamento de tudo, nós fizemos, então, uma série de pranchas, fotografamos todos os danos,
né, o Salão Verde, por exemplo. Na área das lideranças dos partidos, eles entraram em todas, tentaram atear fogo em todas as lideranças de todos os partidos e defecaram e urinaram em todas as lideranças de todos os partidos. Assim. Na do PT, pior. Assim, foi bem... Era uma coisa inacreditável. Assim, eu não sei como é que em tão pouco tempo eles conseguiram fazer tanto estrago. Eles realmente quebraram todas as fachadas e foram, por exemplo, eu vou mostrar aqui uma prancha, depois eu volto, dos vidros. Eles quebraram cerca de 200 chapas de vidro em volta do prédio, foram 400 metros quadrados de chapa de vidro de 6 milímetros que a gente teve que trocar. E esse aqui, o Salão Verde, né, que eu mostrei que a gente tinha reambientado, bonitinho, em 2010, essa foi a praça de guerra, onde eles entraram em conflito com a polícia legislativa. Né? Então, a polícia lançou bombas de efeito moral, que elas caíam pegando fogo assim, no carpete, e queimaram o carpete. Né? Eles também atiraram lá dentro, tinha muito marca de bala de chumbo mesmo. Nós vimos, assim, não há relato, né, de feridos a bala, porque acho que eles mesmos ocultaram isso, mas tinha furo de bala, de tiro, de chumbo para todo o prédio. Até no nosso andar tinha no banheiro. Alguém deve ter atirado para cima, lá no Palácio do Planalto, e acertou. Ainda bem que eu não estava na minha sala, porque era domingo. Né? Então, assim... Mas, enfim... quebraram também um painel da Atos Vulcão, está ali, não sei se dá para ver nessa foto do meio um buraquinho ali, né? Isso deram uma pancada nele, é um painel de madeira. Né? Queimaram um pouco, eles conseguiram invadir o plenário eventualmente, chegaram a atear fogo também, mas foi muito rápido. E arrancaram todas as pedras que eles conseguiram para atirar e usar como ferramenta de destruição. Né? Então, eles arrancavam as pedras das bordas e nós mapeamos tudo. Né? A gente sabia pedra por quê? Por causa da intervenção da plataforma, que eu mostrei. Nós tínhamos um mapeamento completo, pedra por pedra. Então, a gente pôde fazer um mapeamento de danos muito preciso. Está aí, por exemplo, uma das planchas com o mapeamento de danos, as pedrinhas da borda que haviam sido arrancadas. Né? E está aí a questão das fachadas, né? A gente mapeou todos os vidros também que foram destruídos. Eles, quando quebraram os cacos, arranharam bastante o chão. E até no alto do anexo 1 eles subiram. Né? A torre subiu lá, felizmente ele não se jogou. Né? Mas ele ficou abanando alguma coisa lá em cima, não entendi. E foi uma sorte também que eles não tenham tentado atear fogo na torre, né, que eu mencionei. Eu acho que ela tem um sistema bom de chuveiros, né, de combate a incêndio, mas a gente não queria que ele fosse posto à prova, né, porque a gente sabe o efeito de acionar o chuveiro, o sprinkler, no ambiente de escritório. Basicamente, estraga todos os equipamentos e tudo que é de papel que está lá, inclusive o nosso arquivo. Né? Então, assim, ia ser um problema. Né? E, bem, nós fizemos, então, da nossa parte, o que é que nós fizemos? Nós, da arquitetura, a gente não se meteu muito na execução num primeiro ponto. O que nós fizemos foi registrar tudo, dessa maneira que eu mostrei, e nós demos diretrizes gerais para que a equipe de obras pudesse trabalhar, porque tinha uma premência de prazo. Naquele caso, politicamente, assim como nos outros prédios, recuperar os edifícios significava mostrar né, o vigor da resistência da instituição. Ela tinha que voltar a funcionar no dia previsto. 3 de fevereiro, ia se abrir a sessão legislativa e precisava funcionar a Câmara dos Deputados para mostrar que a democracia ainda estava valendo. Né? Então, isso era importante. Nós priorizamos isso, demos diretrizes gerais e tudo foi seguido. E a gente faria, então, a revisão em seguida. Foi essa a nossa estratégia, que nós dialogamos com o IPHAN e eles estiveram de acordo. Né? Então, nós, em seguida, ao longo do tempo, então, a gente vem aferindo, né, intervenção por intervenção. A gente já vai listando as outras que precisam ser revisadas, porque não foram, vamos dizer assim, não restauraram a autenticidade que a gente achava que devia ter, né, para tratar do assunto anterior,
ou não ficaram muito de acordo. E a gente já fez, então, essa checagem. Em algumas a gente já operou, né? Está aqui uma foto dos vidros que tinham sido quebrados, todos repostos, né? Todas as salas reambientadas, o carpete trocado. Esse carpete foi trocado em julho do ano passado, em 2023. Né? Todos os azulejos que caíram, a gente já tinha peça sobressalente, pôde recuperar, recolocar no lugar. O mobiliário todo foi recuperado, colocado no mesmo lugar também. E teve alguns danos que foram surgindo depois, né? Como o próprio painel da Mariane Peretti, Araguaia, né? Que é de vidro temperado. A gente acha que ele sofreu algum impacto e quebrou alguns meses depois. Então, a gente teve que refazer uma peça que havia sido fissurada. Nós pegamos uma peça quebrada, moldamos, desenhamos e fizemos de novo outra peça, foi colocada lá. Na mesma coisa, aquele painel que foi danificado, os restauradores tiraram todas as peças e fizeram até com uma espécie de tratédio mesmo, a recuperação daquele furo que a gente viu. Então, a cronologia disso que eu falei, para ficar mais claro, né, 8/1 foi o ataque, nós entramos no prédio no dia 10, né, com o IFAM, no dia 9 a gente não pôde entrar, porque a Polícia Federal estava fazendo perícia no prédio todo, então eles não permitiram que a gente entrasse, estava tirando impressão digital, né? E no dia 26, portanto, 16 dias depois, a gente havia feito todo o mapeamento de danos de toda a área afetada, né? Porque a gente tinha esse conhecimento prévio, porque a gente tinha esse mapeamento bem feito antes, e no dia 1º de fevereiro, né, então, iniciou o trabalho de volta dos deputados, né? As instituições estavam funcionando. Eu não digo que normalmente, porque já não está normal há muito tempo, né? Ou algum tempo, mas sim, funcionando, né? Os deputados e senadores eleitos puderam trabalhar no Congresso Nacional. E, então, a gente consolidou aquilo, complementamos com material textual, material dos restauradores e encaminhamos para registro no IFAM, no dia 6 de março. Né? Então, conseguimos agir rápido. E aí eu trago assim, algumas questões que nós vimos em seguida, que aconteceram, foram bem marcantes. Assim, nós percebemos que, de uma maneira geral, isso foi algo que, quando o Nivaldo fez o convite para essa sessão, eu fiz questão de frisar, assim, a arquitetura e o urbanismo de Brasília são patrimônio da humanidade, elas são o principal patrimônio que, em princípio, deve ser preservado. E, sei lá dentro, por exemplo, da Câmara, tem uma exposição de presentes protocolares, que não são objetos valiosos em si, não são obras de arte, nem tem uma materialidade especialmente valiosa. É assim, um vaso de... Aí tem um vaso que é presente do governo da China, para o parlamento brasileiro, só que é um vaso de resina, não é um vaso de cerâmica de 3.000 anos. Né? Tem a bola assinada pelo Neymar, tem uma plaquinha escrita alguma coisa, tem um valor simbólico grande, mas não é patrimônio da humanidade. Né? Mas a imprensa e o público em geral só falou dessas coisas. Entendeu? É como se a arquitetura, que é patrimônio da humanidade, tivesse sido apagada. E eu achei super estranho. Para mim, assim, o sintoma máximo disso foi o caso da moça da BBC, que veio fazer um documentário sobre um ano do 8 de janeiro, no início desse ano, a BBC inglesa, né? E ela entrevistou todo mundo lá dentro, me entrevistou por 40 minutos, que, para quem já deu entrevista, sabe que é muito tempo. E, no final, eles fizeram um documentário de 1 hora, mostrando tudo o que aconteceu no 8 de janeiro, e eles usaram 0 minutos da minha fala no documentário final, 0. Assim, tipo, não queriam saber da arquitetura do Palácio do Congresso. Na hora de falar do Congresso, eles mostraram os restauradores restaurando o vaso de resina chinês. Entendeu? Então, assim, isso foi curioso, isso é a questão que a gente traz, né? Logo depois também saiu esse artigo no Estadão, desse senhor que se chama Roberto Macedo, que já foi no alto escalão do governo federal na década de 90,
ele é um economista respeitado, supostamente progressista, assim, não exatamente socialista, mas liberal, assim, bem informado, culto, e articulista do jornal. Ele propôs os edifícios de Brasília, simplesmente eles estão errados, eles não deveriam ser envidraçados, deveriam ter paredes de concreto, e alvenaria e portas de madeira. Né? Então, assim, desconsiderando completamente não só a leitura do que é o prédio como um símbolo da democracia, por ser transparente, aberto, acolhedor para o público em geral, como parece óbvio para qualquer pessoa que olha aquele prédio, mas sem entender que que essas características deveriam ser preservadas, e não o contrário. E nós vimos que essa incompreensão era parte do problema, ela continua sendo parte do problema. Ou seja, por que aquelas pessoas chegaram em Brasília e quebraram tudo, entraram no Planalto falando que estava no STF, né? Sim, está acabando. Defecaram, fizeram tudo o que queria lá, porque elas não entendem como as instituições políticas funcionam. Elas acham que quando a pessoa é eleita presidente, ele é quase que um rei absoluto, é o rei Luís XIV, sei lá, o rei Sol, e que todos os outros poderes, toda aquela história do checks and balances, do equilíbrio de poderes, isso passa ao largo da compreensão deles sobre como a institucionalidade brasileira funciona. E também passa ao largo da compreensão deles o que esses prédios representam culturalmente. Se eles não entendem nem o que é o Congresso, o que é a Suprema Corte, o que é a sede do Poder Executivo, nós estamos muito mais longe de entender que aqueles prédios que, sei lá, parece a rodoviária da cidade deles, né, na cabeça, que é o que as pessoas acham, a arquitetura moderna não é patrimônio, tem desse prédio na minha cidade, é só quebrar o vidro, né? Por isso que elas se sentiram à vontade para quebrar tudo. Né? E o que para a gente foi interessante é que exatamente essa vulnerabilidade, ou essa fragilidade, né, ela foi o que tornou possível também a gente recuperar rapidamente. Né? Acho que tem essa questão, vale a pena colocar, por exemplo, se a gente estivesse num prédio que fosse similar ao Capitólio dos Estados Unidos, com um mármore super difícil de achar, um mármore italiano. Eles têm mármore italiano lá. Mas, assim, se ele fosse todo de mármore italiano, e eles tivessem quebrado, como é que a gente ia repor isso? O vidro, a gente usou o nosso contrato de compra de vidro e comprou vidro em 2 semanas e repôs. Então, assim, tudo foi muito fácil, tudo foi muito simples. E tudo permitiu que a democracia, né, continuasse funcionando. Né? E ela funcionou porque havia um trabalho prévio, democrático, amplo e, vamos dizer assim, republicano, né, de constituir uma política de preservação desse edifício e de atender quando nós somos pedidos, né, de conseguir atender de alguma maneira. Né? Infelizmente, e aí é outra coisa que eu sempre gosto de trazer quando vamos falar do trabalho nosso na Câmara, né? É porque quando se trata, por exemplo, dos princípios, das cartas de restauro, assim, a impressão, aquilo dá uma ilusão para a gente, que o autor da intervenção é como se fosse um pequeno Deus também. Né? Assim, é o arquiteto que escolhe o que vai ser mantido e o que não vai. Assim, essa intervenção, aí você desqualifica, critica a intervenção do cara, e ele é que opta por... recebe os louros, é evidente que ninguém é besta, todo mundo gosta de mostrar quando ficou bem feito, né? Mas também é criticado, às vezes, por uma situação em que o arquiteto é só um servidor lá dentro, igual outros 1.600 que tem na Câmara, que está em cargos bem mais importantes do que o de arquiteto. O arquiteto, o restaurador e tal, são só mais um elemento no jogo político, que é, né, a constituição do nosso patrimônio cultural e, por que não dizer, da constituição de nossa democracia. Né? Então, acho que como um reflexo disso, é bom ressaltar, assim, nós estamos precisando de apoio político, porque houve uma reforma administrativa esse ano, apesar de todos reconhecerem, o trabalho de vocês é muito bom, gente, que ótimo, tapinha nas costas, mas nossa sessão criada em 2014 foi extinta esse ano. E agora a gente voltou a ser uma massa disforme da coordenação de arquitetura e urbanismo, não existe mais a seção de patrimônio edificado,
em que o patrimônio edificado passa a ser só mais um valor ali dentro que a gente pode ser manejado de qualquer forma, né? Bom, era isso que eu trouxe. Espero que tenha trazido questões que suscitem o debate. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, Danilo. Quero informar a quem está aqui que a gente está tentando resolver para aliviar o ar-condicionado, porque está frio, né? Mas estamos tentando. Parece que o sistema é central e não né? Exato, Mas, assim, ó, não adianta mudar de sala, que a outra também está fria, tá? Fiquem aqui. Então, agora, como eu tinha anunciado no início, quem vai falar é a engenheira Daniele de Sá Quirino Costa, que é diretora da Engenharia e Patrimônio da Presidência. Boa noite, pessoal. Primeiramente, né, eu venho aqui realmente enaltecer a ideia, né, inicial realmente de compor uma mesa redonda com a participação de integrantes, né, dos três poderes aqui, né? A gente está aqui representando o Legislativo, o Judiciário, o Executivo, no mesmo assunto, né, que é patrimônio tombado. Então, isso é algo importante, eu acho que é algo que a gente deve sempre enaltecer. Obviamente, a gente está falando da realidade da capital do país, mas de um patrimônio reconhecido pela Unesco, um patrimônio da humanidade, né? Então, é um tema deveras importante, um tema que a gente tem que se colocar sempre na pauta e sempre se avançar a discussão, haja vista ser um patrimônio da sociedade brasileira, né? Tá. Então, falar sobre a intervenção, né, de imóveis tombados, se tratando de intervenções de imóveis que são realmente imóveis históricos, artísticos, tombados, mas que ainda são imóveis de 60 anos, né? A gente tem toda uma peculiaridade nisso e todas as suas reservas também, né? Na sua... Cadê o... Para passar? Então, falando sobre isso, né? Apresentando um pouco, desculpa, né? Eu não me apresentei, meu nome é Daniele. Eu represento a Presidência da República, especificamente a área de Engenharia e Patrimônio da Presidência da República, responsável pela manutenção, né, tanto da parte de manutenção como engenharia, de alguns complexos imobiliários pertencentes à Presidência da República, sendo eles a própria Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, Palácio de Jaburu, e alguns outros imóveis que estão relacionados a esse complexo do patrimônio da Presidência da República. Bom, Danilo já fez aquela apresentação de todo o arcabouço aqui, né, legal, sobre os critérios de preservação, sobre o patrimônio tombado, no caso específico, a Portaria 166 de 2016, do IPHAM, portaria atualizada, ela estabelece, né, como a Praça de Três Poderes e o que engloba isso como um elemento de preservação de patrimônio histórico. Especificamente, ela trata sobre o Palácio Presidencial, no seu artigo 43, abrangendo os elementos, né, realmente tombados. No caso da presidência, a gente tem falado, e claro, obviamente, mais detalhadamente, vai tratar sobre o Palácio do Planalto, mas aqui trazendo também alguns outros elementos que são sob a responsabilidade da presidência aqui. No caso, o Palácio de Jaburu, que é também um patrimônio tombado, e ele entra nessa mesma toada mesmo da necessidade de manter o patrimônio e manter todo aquele complexo arquitetônico e a preservação dele, né? O Palácio de Jaburu, palácio abrigado e atende a vice-presidência da República,
e ele fica à margem do Paranoá, ele fica próximo ao Palácio da Alvorada, e é uma edificação também do Oscar Niemeyer, com critérios de preservações diferenciados, né? Quando a gente fala do ambiente externo, interno, sendo o ambiente externo, a gente contemplando aqui o ambiente, o patrimônio aqui, como o tombamento dele, as fachadas, a parte de volumetria, revestimentos, e o interno, as configurações e revestimentos das áreas sociais, íntimas dos pavimentos e as obras de artes integradas também ao Palácio de Jaburu. Ele também tem umas categorias de critérios de preservação aqui, sendo a rigorosa moderada, as fachadas, esquadrias do térreo, revestimentos externos e internos, paredes divisórias, forros e luminárias. No caso das intervenções, critérios de preservações mínimas, o subsolo e alguns equipamentos. No caso do Palácio da Alvorada, também dentro do complexo do imobiliário da Presidência da República, que se contempla aí, né, todo um complexo, não só contemplado o próprio palácio propriamente dito, mas uma capela, uma área de convivência dentro com a piscina, né, e alguns anexos a essa edificação. No caso dos critérios de preservação, a gente menciona os ambientes externos, né, a manutenção da necessidade de manutenção da volumetria, desenho, esquadrias, a cortina de vidro, revestimentos, acesso aos conjuntos, molduras, espelhos d'água e afins de todo esse complexo, né? No caso do ambiente interno, a manutenção e configuração dos revestimentos dos pavimentos, áreas comuns de pavimentos e artes integradas. E havendo também critérios, né, de preservação também categorizada dependendo do seu elemento construtivo, sendo a rigorosa toda a volumetria externa do edifício sede e também o ambiente interno da edificação principal. No caso, a moderada, né, a gente também tem algumas outras edificações ali do complexo do Palácio da Alvorada, representando aí também o corpo da guarda, a garagem que contempla, né, o barco da Presidência da República, a garagem serviço, acesso serviço, e a mínima, que são outros ambientes internos do subsolo, que são as áreas preservadas, mas as áreas de serviço, né, do Palácio da Alvorada. No caso, o Palácio Planalto é exatamente o objeto aqui, né, da nossa interação aqui, junto com os demais colegas aqui da mesa. O Palácio do Planalto, ele tem toda uma particularidade, né? Ele foi construído em 1958, inaugurado em 1960. Ele tem todo um elemento ali, que é um elemento tanto externo como interno, também como tombado, e suas características peculiares, não só do ponto de vista estrutural, também como artístico do imóvel. No caso, contemplando aí o processo de tombamento, né, do palácio, ele, assim como a Praça Três Poderes, como o STF, como o Congresso Nacional, ele contempla mesmo portaria de tombamento. E contempla, nesse caso, as intervenções dos salões internos com manutenção do programa arquitetônico definido, com a concepção e alteração das definições, definidos pelo próprio autor, as proporções da circulação geral do pavimento, os acabamentos gerais, as obras de arte integradas. Então, aqui a gente entra nas discussões exatamente assim, como sendo elemento vivo, o elemento administrativo, né, também sendo um patrimônio tombado, mas é um elemento que também ele atende à administração do Poder Executivo, né? Então, a gente está falando de uma edificação viva, uma edificação que ela necessariamente tem que adequar às condições e das realidades e das necessidades ali
corporativa, administrativa, havendo necessidade de adequação, seja ela em sistemas de automação, seja ela na atualização do sistema de climatização, seja ela na parte também de modernização da parte de iluminação, mas também tendo o cuidado, né, e o zelo quando exatamente a gente preserva esse elemento e as características originais do projeto em si, né? E a gente fazendo uma comparação e um levantamento de dados históricos, isso no próprio histórico mesmo de intervenção e de uso, né, do patrimônio e uso do Palácio do Planalto, algumas características, elas, em alguns momentos, elas também sofreram intervenções que não foram preservadas, né, esse elemento construtivo, quando a gente fala dos próprios salões internos, né, a necessidade de atendimento a contemplar algumas áreas administrativas acabaram, ao longo da história, sofrendo algumas intervenções que é exatamente isso leva-nos à necessidade de ter essa aproximação muito grande com o IPHAN, para que a gente possa realmente ter essa contemplação e a preservação de toda uma identidade preservada arquitetônica, né? Hoje, o Palácio do Planalto ele sofreu, ao longo do tempo, a exemplo do quarto andar, algumas intervenções que ele fere a sua característica original como projeto. E isso é um pleito e realmente assim, uma necessidade de gestão mesmo da necessidade da preservação, né, desse elemento construtivo. O próprio, como o Danilo falou, né, a parte de acabamentos, a necessidade de a gente ter todo esse elemento preservado e todo esse elemento de catalogado, todos os elementos artísticos, elementos arquitetônicos também, isso é algo como contingenciamento, como a necessidade de a gente ter preservado todo um patrimônio que é gerido, né, pela própria casa, de forma que a gente possa ter mantido todo aquele elemento artístico histórico. Bom, no caso do Palácio Planalto, a gente fala de critérios também de preservação, em níveis de preservação, em elementos, por exemplo, no ambiente externo, a volumetria, o desenho, com esquadrias, revestimento com elemento tombado, no elemento interno, né, dos elementos do Palácio do Alvorada, a configuração e revestimento do térreo, das áreas comuns dos pavimentos, da arte integrada. Assim como o Palácio o Congresso Nacional, assim como a STF, ela também tem alguns elementos, alguns painéis preservados, também algumas características do próprio elemento visual daquele elemento. A gente tem aqui preservações também diferenciadas, como rigorosa aqui o volume externo, como a caixa de concreto, mármore a ser preservado, o pano de vidro, os elementos gerais de composição, as rampas, a parte do campanário, os espelhos d'água, as calçadas de pedras, e um ambiente interno, salão de recepção, algumas salas internas, gabinetes, salas de comitê de imprensa e, como também exemplo, carpetes, as madeiras, as divisórias e alguns outros elementos também no palácio. O Palácio do Planalto ele sofreu, ao longo da sua história, algumas intervenções e que a gente vai passar a mostrar aqui. Bom, as intervenções sofridas desde 1960 a 2011, desde 1960, né, ele teve um revestimento, uma alteração do revestimento dos pilares da rampa e a guarda do corpo. Em 1979, o sistema central de ar-condicionado e rebaixamento do forno. Em 1982, o painel do Atos Bucão, implementado no Jardim de Inverno.
Entre 1990 e 92, a divisão do Salão Leste em Salão Oval e o Salão de Coletiva de Imprensa, a implementação dos espelhos d'água em 1991, a supressão do jardim de inverno lá no quarto andar em 2008 e 2011, a implementação do bloco de escada de emergência e serviço em 2010 e algumas intervenções globais que sofreram o Palácio do Planalto como intervenções necessárias realmente a preservação do palácio, né? Como o Danilo também mencionou, né? Até um certo período, todas as intervenções a gente tinha a chancela do próprio arquiteto, né? Que implementava, exemplo da construção do bloco de escada de emergência. Então, assim, essas intervenções eram chanceladas pelo próprio arquiteto que concebeu aquele elemento construtivo. Então, esse cuidado de preservação após, né, após as intervenções sofridas e as posteriores a serem programadas aí, a necessidade de intervenção, a gente tem todo um cuidado para que realmente alguns elementos se possam serem adaptados, mas preservando a sua identidade. Aqui a gente tem o exemplo, né, de algumas fotos aqui de implementações sofridas, né, do Palácio Planalto a posteriores, em 1991, com o espelho d'água construído nesse período. O bloco de escada de emergência e serviços. E aqui uma lista de algumas intervenções sofridas ou a acontecer como programação também, como todo um planejamento aí de intervenções, né? A gente está falando aqui de algumas necessidades de revisão de instalação de todo o sistema lógico, elétrico, hidráulico e sanitária. O Palácio Planalto, ele em 2015, ele sofreu uma grande intervenção, com uma grande reforma, com a implementação, por exemplo, do sistema de esgotamento do terceiro e do quarto andar. Ele é um esgotamento a vácuo, exatamente pela característica da edificação, e e o próprio sistema, né, de rede lógica, elétrica, foi implementado do Palácio Planalto também nesse período. A gente tem também intervenções sobre a modernização do sistema de incêndio de ar-condicionado. O sistema de ar-condicionado hoje, ele é um sistema já deficitário, ele sofrerá uma intervenção, e dessa intervenção certamente haverá impactos também, né, que deverão obrigatoriamente trazer a pauta na discussão junto ao IFAM. A gente tem a necessidade de manutenção de alguns revestimentos de fachada, que também eles sofrerão algumas intervenções. Alô? Então, ao longo do tempo, sofreram, obviamente, o desgaste natural, e agora a gente está, como presidência, já fazendo o planejamento dessas intervenções, seja no Palácio Planalto ou no Palácio da Alvorada. Sobre o que sucedeu no 8 de janeiro, né, quando o Palácio Planalto sofreu ataques da infraestrutura, né, e esses impactos, como a gente também, da mesma forma que o STF, da mesma forma do Senado, Câmara dos Deputados, Palácio Planalto, houve uma intervenção rápida, exatamente como um sinal de preservação da instituição em si, mas vários danos e vários prejuízos realmente foram causados. No ponto de vista estrutural, a gente teve danos tanto na parte de todos os panos de vidros, né, do Palácio Planalto, como também na parte de danos elevadores, instalações elétricas, e resultaram em algumas intervenções que foram prontamente atendidas e prontamente restabelecidas, né? Aqui algumas fotos do período catalogado também. Vocês, como obviamente foram imagens amplamente divulgadas, né?
e aqui alguns elementos daquele momento e trágico momento de ataque realmente ao imobiliário, né, patrimonial. Houve vários danos, seja do ponto de vista imobiliário também, e obras artísticas no Palácio. E hoje, realmente, o processo de recuperação ele foi restabelecido, e a gente tem aí o Palácio Planalto plenamente já em uso, né? Agora, sobre a proposição mesmo, né? Eu acho que é um momento bastante importante, né, para a gente tratar sobre o que a administração, a gestão do patrimônio tombado. A gente está falando de poderes distintos, né, em Brasília, mas que realmente, como proposição, seria de muito boa expectativa, né, que a gente pudesse realmente trazer a pauta da gestão, administração, manutenção, por meio de um conselho, né? Um conselho de patrimônio tombado, que ali, de forma deliberativa, consultiva, a gente tivesse a participação de seja representante da sociedade, seja representante de cada poder, e que a gente pudesse fazer de forma integrada, tanto de todos os patrimônios ali tombados, pelo menos dentro da própria portaria mesmo apresentada pelo IPHAN, que fosse criado, né, um conselho ou algo similar, para que a gente pudesse trazer uma pauta que seja realmente muito comum, para que todos esses processos que realmente a administração, seja a administração do Senado, seja a administração da Câmara dos Deputados, do STF ou da Presidência, realmente a gente pudesse, dentro de um conselho, trazer algumas pautas que sejam comuns, né? Para que a gente pudesse realmente relacionar várias intervenções ou programas de intervenções de maneira integrada. É isso. E eu agradeço a todos. Bem, então agora vamos ouvir a arquiteta Marinelle Monteiro Moreira, que é gerente da equipe de arquitetura do Supremo Tribunal Federal. Boa noite a todos. Contextualizando um pouquinho mais, né, me formei na UNB, meu contato com o meio acadêmico na área de restauro, eu tenho um master em restauro na Politécnica de Madrid, mas depois disso eu ingressei no STF em 2008 e estou ali na parte, né, um estudo muito voltado para esse trabalho. O Danilo é uma pessoa que sempre me convida para falar. Quando teve a questão da quebra dos jatos, eu sou mais avessa, mas eu gosto muito desse debate e vou apresentar aqui diretamente o nosso trabalho no STF, principalmente voltado para essa recuperação pós 8 de janeiro, os acontecidos e a recuperação. Contextualizando de forma geral, assim, só um breve relato sobre o STF, que todos conhecem. Nós temos ali na Praça dos Três Poderes, além de outras edificações que a gente administra, nós temos 3 edificações. O Palácio, o edifício sede, logo atrás ali ele fica camuflado pelas árvores que foram trocadas recentemente, não sei se você já viu, Danilo. A gente tem o anexo 1, que faz esse fundo muito discreto para o edifício sede, e já não tão discreto, a gente tem o anexo 2 espelhado lá atrás, como um conjunto. São 64 mil metros quadrados de edificação. Uma linha do tempo, a gente já falou aí desses marcos de preservação, mas para a gente contextualizar um pouquinho assim, o nosso trabalho lá na arquitetura, dentro dos marcos de tombamento, a gente tem o edifício sede inaugurado em 1960, o anexo 1 inaugurado em 74, o anexo 2 em 1998, o tombamento individual do edifício sede em 2007. Eu estou no STF desde 2008, a gente tinha um quadro de arquitetura antes lá, mas então eu, ao contrário do pessoal da Câmara, assim, eu já ingressei
nesse contexto de uma edificação tombada individualmente, com essa preservação do edifício sede, além do conjunto urbanístico de Brasília. Então, a gente já entra para trabalhar. Hoje nós somos 3 arquitetos administrando essa área e fora as outras edificações. Ao contrário, eu quis trazer e já abrir, contar um pouquinho essa história do nosso trabalho pelos danos, ali mostrando fotos dos danos, do que aconteceu, né? A gente tem muito na imprensa as fotos gerais da invasão, do quebra-quebra. O edifício sede foi todo danificado, todo invadido, todas as salas, para não dizer todas, teve uma que ficou intacta, que merecia até uma foto aqui, não sei por que não entraram naquela sala. Mas então foi 100% das portas arrombadas, toda a parte de detecção e alarme de incêndio foi destruída, com isso acionaram os sprinklers, né? Não, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então o prédio ficou todo alagado, todo danificado, todas as portas, paredes. E nesse contexto ali, a gente voltando um pouquinho, a gente teve uma grande reforma do edifício sede em 76, 78, que essa cara do que a gente conhece hoje do edifício sede, do plenário, que ele é aberto, que a gente consegue ver da rua o plenário do STF, toda essa transparência, isso não é original da construção, isso é posterior. Então, ao longo dos anos, até ele veio sofrendo muita intervenção. É um prédio que tem, não vou dizer pouco do original de 1960, mas o que a gente tinha, por exemplo, de testemunho de madeira foi arrancado nessa invasão, sobrando ali, por exemplo, o prédio era todo de lambri originalmente, todas as divisórias, as paredes, e a gente tem esse pequeno salão ali que sobrou, e ele tiveram os forros arrancados, danos nessas madeiras, fora todo o plenário. De revestimento pétreo, a gente teve esse dano logo na entrada, e não sei como é que conseguiram quebrar essa quina do mármore, né? Mas depois você falou que arrancaram um monte de coisa lá também, então dano de elevador, madeira, muito alagamento, vidro, tudo destruído. E a gente tem uma história interessante em relação às esquadrias do STF, porque é a 3ª vez que elas são danificadas, né? A gente teve o jato que quebrou uma fachada inteira, e já vinha uma discussão quando eu entrei no STF sobre eles falavam de troca das esquadrias, troca dos vidros de 6 milímetros. Então, assim, acho que o nosso trabalho prioritário lá dentro foi conscientizar o STF de que ele é patrimônio histórico e que a gente precisa, qualquer intervenção que vá ser feita, eu falo que é um trabalho educacional, nosso primeiro trabalho, de qualquer intervenção precisa ter o apoio, a discussão, precisa passar por ali. Quando a gente traz isso aqui, é óbvio, mas não era assim, para as autoridades, essa coisa de, não, mas o que é patrimônio histórico? Não, mas é só trocar os vidros, é só consertar a esquadria que está quebrada. Então, a gente vem ao longo dos anos, e as nossas esquadrias já vinham sendo alvo de necessidade muito grande de intervenção quando veio a quebra com o avião. E aí a gente conseguiu iniciar um processo de restauro que foi muito mal sucedido em 2020. Então, todos os vidros nesse processo de restauro foram trocados. A gente teve grande parte das esquadrias recuperadas. E aí agora, pela 3ª vez, a gente tem... Só que assim, só foi um processo mal sucedido que estava em discussão no IPHAN, a empresa sendo punida, para poder refazer os danos que quase já eram irreversíveis. E aí agora, pela 3ª vez, a gente tem as esquadrias como alvo, né? E quando a gente fala de patrimônio moderno, é difícil, né? A gente precisa trazer esse distanciamento do olhar, porque quando a gente vai lá numa igreja, a gente fala de uma intervenção de mármore numa igreja que tem 500, 300, 1000 anos, você sabe que aquele mármore precisa ser mantido, mas quando a gente vem para cá e vê um mármore em alguns lugares nacional,
sabe? Então, sempre a gente procura ter esse cuidado em relação ao simples pano de vidro. Ok, é vidro comum, 6 milímetros, ou é um vidro, é uma esquadria de alumínio e aço, é um material contemporâneo, mas a gente procura sempre trazer esse olhar de tentar ter um distanciamento de tempo, como se fosse um sobrevoo, para a gente poder tomar as decisões. Então, isso ali é um fruto de um trabalho, assim, trazendo essas fotos, foi importante, é fruto de um trabalho de formiguinha que vinha começando a ser feito no STF de pouco tempo para cá e que a gente viu completamente danificado do dia para a noite. Então, né, quando a gente fala do mármore, quando a gente vê o mármore ali, poxa, passa um polimento ali no mármore, né? Recupera isso daqui. Mas quantos polimentos ao longo da vida esse mármore vai aguentar, né? Então, a gente precisa sempre estar conscientizando a equipe de manutenção do STF de que não é só chegar ali e recuperar isso com um polimento, né? A gente faz isso num prédio comum, mas a gente não consegue, ao longo da vida, polir isso daqui infinitamente. E, então, o que foi feito de trabalho emergencial? A gente começou ali o mapeamento dos danos, o IPHAN entrou com alguns relatórios também apoiando a gente nisso, porque a equipe não dava conta, a gente precisou começar a correr atrás do pessoal que estava fazendo higienização, do pessoal que estava separando as coisas, porque senão muita coisa ia ser perdida. Assim. A gente precisou ficar como quase que um vigia nesse processo de higienização e separação das coisas, para a gente não perder material que pudesse ser importante para recolocar as coisas no lugar. A gente tinha muito pouco tempo para colocar o prédio em funcionamento. Então, por exemplo, no primeiro momento, a gente viu que toda aquela madeira do plenário, a gente pensou que ia ter que fazer... Estava tudo destruído, mas a gente conseguiu recompor o plenário só com as peças que estavam ali, assim, não, sabe, alguma coisa quebrada, mas a gente conseguiu recompor o plenário. Então, o nosso trabalho emergencial foi de vigilância mesmo, sabe, de ficar checando os trabalhos todos os dias da semana, para que a gente conseguisse fazer essa recuperação, esse restabelecimento das condições do prédio para funcionar, sem deixar que mais coisas fossem danificadas por erros. Assim. Claro que teve coisa que teve que ser trocada, mas a gente estava ali para poder fazer esse trabalho atento. Até igual o Danilo falou, tem muita coisa que vai ter que ser feita depois, a gente precisava pelo menos saber aonde estava cada uma das intervenções. Então, as ações foram feitas de forma que a gente colocasse tudo como uma vista para ser feita. Por exemplo, aquela parte quebrada do mármore, houve uma discussão grande, não deixa do jeito que está, vamos fazer com calma. Mas aí vem a autoridade, que é um negócio bonitinho funcionando, né? Não dá para deixar um buraco na pedra na entrada do STF. Não, então, vamos colocar o que está mais próximo ali, sem... vamos trocar a pedra inteira? Não, não vamos trocar a pedra inteira. Vamos deixar um enxerto para a gente saber que o negócio está ali, que precisa de um tratamento, ou vai ficar essa marca, uma decisão que precisa. A gente colocou o plenário inteiro para funcionar sem precisar de peças novas, só esse couro da bancada que foi trocado por cima, que não tinha condições de uso. Limpeza, por exemplo, essas peças foram envernizadas de uma maneira mais ou menos, mas, quer dizer, a gente conseguiu recuperar tudo com as peças, isso eu estou falando de térreo, né? Do edifício do pavimento térreo. Todos os vidros foram de 6 milímetros foram recolocados, eram de 12, voltaram para 6. E isso tudo, além de apoio do IPHAN, nesses relatórios, a gente teve muito apoio de outras instituições, principalmente da Câmara, que a gente conseguiu essa recuperação de boa parte do nosso mobiliário. Assim, eles têm uma técnica extremamente apurada de restauro para isso daqui. Então, assim, se a gente levasse isso para fora, ia ser complicado. A gente não tem equipe, a gente não tem essa especialidade. O CJF também nos ajudou bastante. Então, essa colaboração entre equipes foi o que permitiu que a gente, de 10 de janeiro, saísse ali, dia 1º de fevereiro, com essa visão de um plenário completamente remontado, recolocado e limpo.
E, posteriormente, a gente começou a fazer recuperações de médio prazo. Isso aí foi em julho. A gente adquiriu o carpete novo. Parece que o carpete tem uma marca, né? Assim, as pessoas... O carpete ficou velho, tipo, você entrou no hotel velho. Ele pode até estar lavado, estar sem cheiro, mas o carpete tem que trocar porque ficou extremamente danificado. O carpete, acho que ele traz uma marca de lembrança mais forte. Então, a gente aproveitou nesse momento de recesso do judiciário em julho para, além da troca do carpete, a gente conseguir fazer intervenções que há muito tempo a gente queria, de passar uma infraestrutura nova, para a gente tirar elementos excessivos que a gente tinha de informática, gambiarras, filtro de linha, porque hoje um dos grandes problemas que a gente tem no STF, eu imagino que em muitos lugares, é a tal da tecnologia que vai crescendo, assim, né? É monitor, é trabalho remoto, é coisa aparecendo, é o plenário virtual que acontece, então a gente consegue até passar infraestrutura. E uma consciência de patrimônio que o STF ganhou, que a gente conseguiu apoio da área de tecnologia de informação. Eu trouxe uma foto, aquela foto que eu já tinha trazido lá de fevereiro, logo depois da recuperação. E essa foto da esquerda é uma foto de 2022. Assim, a gente conseguiu limpar a parte da bancada dos ministros com essa intervenção que foi feita, dos monitores altos. Então, hoje eu tenho... Mas, em compensação, é um desafio aí para o futuro. O que a gente vai fazer com esses monitores novos que estão entrando, que é uma exigência, porque tem advogado atendendo à distância, tem ministro atendendo à distância. Então, esse eu acho que é o grande desafio para a gente em termos de conservação do patrimônio. E a gente vai entrar nas intervenções de longo prazo. Foi tudo muito impactante ali no STF, essa quebra em todos os lugares, mas a gente tem um lado positivo que a gente conseguiu trazer a consciência para o STF. A gente vai lançar um edital de licitação, de elaboração do projeto de intervenção, onde a gente vai contratar um projeto integral da edificação. É uma coisa que nós sempre quisemos há muito tempo, mas é difícil esse apoio institucional para a gente contratar o projeto do prédio inteiro. Eles queriam que a gente fizesse só a esquadria de novo. Mas a gente, né, isso aqui é uma foto do que era a esquadria antes, uma foto da obra. Então, é a terceira vez que ela já foi afetada, e nós conseguimos convencer nossa administração de que a gente precisa, sim, de um projeto, porque vai ser o nosso plano de conservação, escanear a edificação inteira, saber a situação histórica dela detalhadamente, porque com uma equipe ali de 3 pessoas, a gente não consegue fazer levantamento, né? A gente tem são muitas áreas para cuidar, e então isso vai nos dar uma base para todo o trabalho que a gente precisa fazer, de ter um plano detalhado de conservação, que não sejam só diretrizes gerais. E a gente conversou aqui várias vezes, eu espero participação de muita gente, assim, que a gente tenha uma licitação interessante aí pelos próximos dias, meses. Então, deve sair dentro de uns 15 dias a um mês no máximo, para a gente fazer um trabalho bacana. Então, acho que de positivo foi o que a gente ganhou dessa invasão. Foi lamentável, foi essa consciência de que a gente ganhou autorização para contratar. É interessante, assim, eu fui reviver essas fotos todas, parece que assim, todo o trabalho, a invasão do 8 de janeiro, todo o trabalho que a gente vinha fazendo foi destruído em um dia, né, em algumas horas, né, de conservação. Mas, ao mesmo tempo, teve uma coisa muito interessante de ver assim, como as pessoas da casa se sentem parte daquela edificação como trabalho, parte daquela edificação, daquele patrimônio, sabe? Tipo, esse é o meu prédio de trabalho. Aí é uma área, né, que eu não sei estudar e tudo, mas eu quis trazer isso porque foi bastante significativo para a gente. Assim, teve muita participação, as pessoas iam lá, elas queriam tirar foto, né, eu acredito muito na educação patrimonial, e eu acho que, de certa forma,
né, se a gente pode fazer do limão uma limonada, eu acho que a gente trouxe aí um pouquinho dessa consciência para casa de conservação. Hoje em dia eu falo muito mais facilmente em reuniões sobre, não, gente, eu não posso, é tombado, né, porque a gente tem que levar isso, são todos os dias, assim, né, essa consciência para o trabalho, e a gente conseguiu um pouquinho disso, a prova edital de licitação e esse apoio nas reuniões que a gente tem ganhado para fazer intervenções. Então, é isso, eu acho que trouxe aí rapidamente o que foi o nosso trabalho. Bom, muito obrigada. Não temos mais tanto tempo, nem tantas pessoas, né? Mas não sei se alguém quer também fazer algum comentário ou uma pergunta, mas eu estava aqui esperando terminar só para também fazer a vocês, porque o Danilo pode responder para a plateia, mas mais ou menos a gente já sabe, né? A gente agora vai apresentar em Santiago do Chile um trabalho a respeito da reação, né, aos ataques e não só isso, mas abordando as questões de patrimônio, critérios de intervenção, etc., etc., diante de uma urgência dessas. Então, o que me parece é que a rápida reação nesses 3 casos, ela queria dizer muita coisa para a população e também para quem atacou, que é tipo, a democracia resistiu e resistiu rapidamente, né? E para que essa rapidez fosse alcançada, me parece que não teve tempo de ficar fazendo grandes divagações se vai ser bem igual, se vai ser bem diferente, como é que tem que ser, que são discussões que aparecem aqui, né, o dia inteiro e nos próximos dias sobre como intervir no patrimônio, né, muito especialmente nesse caso o patrimônio moderno. Mas esse caso me parece especial porque demandava essa urgência, né? Que eu nem entendo bem como é que vocês conseguiram fazer, porque foge ao meu alcance entender, não, como é que questões práticas de licitação, de como é que da onde vem o dinheiro, de como é que tão rápido consegue recurso para fazer, se tipo tem um decreto de um estado de calamidade pública interno que daí dispensa de licitar coisa, eu não sei bem como isso se deu. Eu só sei que num prazo menor do que um mês, a coisa já parecia, para quem via na TV, que aquilo lá nunca mais ia se recuperar, né? Então, fica a ideia de que, em alguns casos, há uma motivação maior ou há, sei lá, critérios que fogem àqueles da disciplina mesmo do restauro ou da conservação. É uma urgência que não diz respeito só a uma questão pragmática, é uma urgência de afirmação de um regime democrático, né? Através da celeridade do restabelecimento. Não sei nem se pode falar em restauração dos edifícios ou reforma dos edifícios, ou uma rápida manutenção, mas a realidade é que o restabelecimento rápido quis dizer alguma coisa, né? Não sei se tu quer falar alguma coisa sobre isso, ou as meninas? Uma coisa que eu pensei assim, na sua fala restaura caso a caso, né? Nós temos as cartas, nós temos diretrizes, as normas, mas é caso a caso. E aí você está ali dentro olhando, assim, de primeira coisa, assim, eu sinto muita falta de ter um plano de fuga, né? Isso me fez bastante falta. A gente tem um plano de conservação, um plano para frente, a gente consegue ter esse olhar. Mas eu sinto falta hoje em dia, assim, por exemplo, os arquivos estão lá, né? Como é que se tira os arquivos? Precisa tirar. Né, aquela história dos 10 segundos do incêndio. O que eu vou salvar aqui dentro? Né? Uma coisa que eu vou salvar. Eu sinto falta de ter esse plano de fuga. E isso é uma coisa. E a outra é que quando a gente encara um problema, talvez essa seja a questão da reforma rápida, você está ali, você encara no primeiro momento, como é que isso aqui não vai dar? E aí você começa a olhar pecinha por pecinha, né? Quase como um arqueólogo ali, você começa a olhar no meio daquele caos, pecinha
Não, peraí, isso aqui tem uma solução. Como é que a lei vai deixar eu licitar e fazer, já é uma outra história. Mas ali, em termos de prática, de materialidade, eu falo, é caso a caso, né? Isso aqui eu vou fazer, não sei o que eu faço com essa pecinha, e você vai quase como um arqueólogo descobrindo. Eu acho que foi isso a resposta, né? E até concordo plenamente com a Marielle, e até assim complementando um pouco, né? Quando a gente fala mais uma vez, né? Quando se fala de um patrimônio tombado, a gente tem, apesar de algumas peculiaridades, né? No nosso caso aqui, que o evento sucedeu no mesmo dia em várias edificações, e a gente tem cases ali muito similares. Apesar da recomposição, eu acho que assim, a gente tirar lições também, né, nos eventos, né, e para que a gente que não tenha nunca mais um ataque desse, mas assim, que a gente, obviamente, com isso aprenda também a ter realmente um plano de contingência, né, um plano que a gente tenha isso estruturado. E quando a gente fala de que, apesar das peculiaridades, obviamente, inerentes a cada edificação, mas também a gente tem muita coisa em comum. Então, um plano de contingência, eu acho que cada vez mais esses poderes, eles devem trabalhar mais em conjunto, porque muita coisa, ela foi dada a resposta rápida, mas a partir do momento que se tem essa união de plano de contingência, de uma integração maior, e aí, mais uma vez, enalteço realmente essa ideia do Nivaldo de trazer esse plano, esse painel aqui, é que realmente essa proximidade deve-se cada vez mais ser realmente trazida à tona, para que a gente não precise cabeças pensantes diferentes de tratar de assuntos de contingência que podem ser reunidas em um só elemento. A partir do momento que a gente tenha isso de maneira colaborativa, entendeu? Que a gente consiga aproximar mais esse laço entre essas instituições, haja vista se tratar de patrimônios tão próximos, com características, apesar das peculiaridades, mas também características semelhantes. Bom, eu acho que, só respondendo brevemente a dúvida da Ana Carolina sobre como responder rápido, nós temos um instrumento que chama Ata de Registro de Preço, é uma modalidade de contratação, ou seja, você já licitou a compra daquele material e tem um fornecedor definido, que tem uma estimativa ali. Então, por exemplo, já tinha um fornecedor de vidro para a Câmara que permanentemente é relicitado e se escolhe outro, e esse cara ele está obrigado a fornecer vidro ali durante aquele tempo, e você tem estimativa de metragem, baseado nos anos anteriores. Aí você abre uma exceção, mas você já tem um fornecedor, você muda a quantidade. E nós temos a equipe de execução direta mesmo, nós temos pedreiros, vidraceiros, serralheiros, marceneiros, restauradores, capoteiros. Então, nós temos uma pequena construtora na Câmara, né, que é diferente, mas é muito por causa do tamanho, né? Eu sei que a gente conta isso, mas nesse evento eu me dei conta, porque a gente sempre se gabou muito de ter uma equipe com 20 arquitetos, 30 engenheiros, 100 pedreiros, marceneiros, etc., terceirizado. Mas é porque lá é muito grande. Assim, se você fizer uma regra de 3, uma proporcionalidade, nossa equipe não é tão maior do que a dela, porque o prédio é pequenininho, o dela, e o nosso é gigante, mas nós continuamos assim. É muito difícil a gente conseguir determinação administrativa para trabalhar com as questões de patrimônio. As novas obras, elas são sempre prioridade. Você tem que fazer projetos. Eu fiz vários outros projetos que não têm a ver com patrimônio ali no meio. Assim. Reformas também, outras são novos edifícios, um edifício administrativo. Então, são 20 anos, né, de trabalho como arquiteto. Nós temos vários projetos que foram apresentados, foram um pouco adiante, depois deixados de lado, mas eles chegaram a ser desenvolvidos, né? Sei lá, só para mencionar um, talvez o caso mais célebre é um anexo que eu tive a oportunidade de fazer em coautoria com Oscar Niemeyer em 2009, né? Era um anexo a mais na Câmara ali atrás, o Oscar estava vivo ainda, ele faleceu em 2012, né?
E ia ter uma plataforma de ligação entre eles, que ia ser um bloco de serviços, era bem grande assim, um projeto. E a gente falou, vamos fazer primeiro só o bloco de serviços. Só o bloco de serviços tinha mais 30 mil metros. Né? Então, era bem grande, isso tudo foi desenvolvido, projeto executivo, complementares, etc. Estava tudo pronto para licitar, e o presidente da Câmara, nessa época, era Eduardo Cunha, e ele, ao invés de licitar normalmente, ele decidiu fazer uma parceria público-privada e ia fazer a obra toda de uma vez. E óbvio que isso era muito controverso, era um problema mesmo. E um dos arquitetos lá, o chefe da arquitetura, decidiu falar que a imprensa que ia ser uma espécie de shopping no negócio. Aí a coisa ganhou o nome Parla Shopping, ele foi demitido e o projeto foi engavetado, porque foi inviabilizado politicamente. Mas isso, assim, é um projeto de 30 mil metros quadrados que nós passamos 3 anos trabalhando nele. Assim. Então, isso é muito... Quer dizer, tem muita água já passou embaixo da ponte aí para a gente poder conseguir falar a preservação é a nossa prioridade. E, assim, falando em termos da prioridade, assim, o que a gente... Tudo, né, em política, isso é algo que a gente aprende muito em Brasília, as pessoas sempre pensam em dinheiro. Né? Eu brinco que é uma mania, talvez, paulista, de pensar as coisas, de achar que tudo é dinheiro. Né? Fulano faz isso para ganhar dinheiro. Não é, é poder. Todas as pessoas fazem tudo o que fazem por poder. Eles querem ter poder. E os arquitetos não são diferentes. Assim, então, assim, quando você fala, no mundo dos ursinhos carinhosos, né, como eu digo, a gente fala, olha, nós vamos fazer a cooperação de todo mundo, etc. E eu tenho uma anedota que eu sempre conto, que é, em 2007, quando o Niemeyer fez 100 anos, a gente ia criar um grupo interinstitucional de celebração do Oscar Niemeyer, né, com publicações, exposições, etc. E chamamos gente de todos os... Convenci o diretor-geral da Câmara a chamar representante de todos os órgãos, do Planalto, do STF, do Executivo e tal, do Senado. E aí, para fazer uma reunião, um trabalho cooperativo, né, para a gente começar a trabalhar junto. E aí o diretor-geral do Senado, que hoje ele é deputado distrital, ele falou assim, chama Gaciel Maia, eu quero saber se nessa reunião o Oscar Niemeyer vai estar, porque eu só faço reunião se Oscar tiver. Quer dizer, queria mostrar que ele tinha poder e que ele não ia fazer nada em cooperação com os outros. Então, nós não conseguimos coordenar um dia de celebração do Oscar Niemeyer, porque ninguém queria fazer nada com ninguém. Todo mundo só quer fazer o seu e mostrar que tem poder e tal. Então, assim, é muito difícil você conseguir, na prática, conseguir a colaboração entre os órgãos, porque ela não falou, porque ela está com medo, mas como eu não sou... eu não vou falar dos meus chefes, mas eu posso falar dos dela. Né? Assim, a gente sabe que, assim, se você chega para alguém do judiciário e fala que o prédio é tombado, eles falam, eu meto a liminar um mandado de segurança e passo por cima de IFAM. É isso que eles falam. Certo? Da mesma maneira que eu escuto lá dentro, assim... O IFAM não manda aquilo, é do Poder Executivo, tem o princípio da independência de poder, a gente faz o que quiser. E, assim, tudo é uma eterna luta de poder, e em que é uma luta, não é uma cooperação. Sabe? Todo mundo disputa para ver e mostrar e exercer esse poder que acredita que tem, mas que parece que não se dão conta. Assim, se tem uma coisa que o patrimônio nos ensina, é que tudo é transitório, né? E a nossa vida... também aquele poder dele vai passar, né? E o legado dele vai ter sido não ter colaborado para algo que vai ficar mais tempo que ele, ser mantido como algo rico, algo frutífero para as gerações que seguem. Né? Então, acho que era esse, assim, eu falei bastante dessa questão de poder, porque eu acho que isso precisa ser colocado. Assim, a gente não pode se comportar como nós fôssemos pequenos reis absolutistas, assim. E eu acho que a maneira como a cultura do patrimônio é colocada, ela tem embutida nela esse pressuposto, como se aqueles documentos fossem ser seguidos como um pequeno manual por uma espécie de semideus que vai optar sozinho e isolado por fazer A ou B.
e não fosse aquilo um jogo absurdo de forças díspares, coletivas, destrutivas, contraditórias e caóticas e muito difíceis de serem manuseadas. Com essa mensagem positiva, eu acho que a gente pode encerrar. É que eu estou vendo uma movimentação quase que assim de nos tirar daqui a tapa. Tá, então, alguém deseja... Ó, ela quer. Não foi eu? Foi ela. Ela está levando porque estão gravando e assim fica registrado. É o legado positivo. Né? É bem curtinha só, mas uma coisa que foi muito debatida hoje é sobre como está aumentando a questão de discussão sobre patrimônio sensível, né? E se foi uma discussão se o patrimônio seria só restaurado ou se foi uma discussão também deixar algum ponto de lembrança desse ataque do 8 de janeiro nas construções, se isso foi debatido ou se não, tem que reconstruir do zero, não vamos deixar a lembrança do que aconteceu. Houve esse debate ao longo do processo. Né? A primeira, sendo bem sincera, a primeira determinação foi não vai ter isso, é para onde tem vidro quebrado, volta o vidro quebrado, etc. Assim, o colega do Senado, que não está aqui hoje, mas, ele voltou o vidro inteiro. Ele chegou a falar que, assim, porque fortuitamente a tonalidade do vidro fumê do salão azul do Senado saiu um pouquinho diferente, aquilo fica como testemunho, mas é meio que uma adaptação do discurso ao que aconteceu por acaso. Né? Mas o que houve foi algumas amostras de, por exemplo, uma chapa de vidro com um tiro foi guardada e ela não vai ser levada vai ter um museu da democracia, que não está muito claro ainda onde nem quando vai ser feito, mas existem várias peças e pedaços do prédio destruídos, mas que foram preservados na forma destruída, que vão para esse memorial da democracia. Né? O que eu acho, assim, já problematizando, a questão difícil, também porque eu acho que esse deveria ser um memorial itinerante da democracia, que deveria não tanto como a educação patrimonial, mas como educação cívica. Acho que circular o país para as pessoas entenderem o que é Brasília, o que são os poderes da República, como funciona a nossa Constituição e o que é aquele patrimônio cultural que foi depredado. Eu acho. Por quê? Porque as pessoas que foram lá destruir, elas já não conheciam. Quer dizer, você não fazer um memorial no lugar que ninguém conhece e valoriza, para explicar que aquilo precisa ser conhecido e valorizado, é insistir no mesmo erro. Né? As pessoas não são de lá, elas vieram de outras cidades para destruir aqueles prédios e aquilo que elas acreditam que estava oprimindo elas. Em relação à parte de arquitetura, ali as coisas estão lá com essa recuperação emergencial, tirando a troca do carpete, e vai se decidir o que vai ficar nesse projeto de restauro que vai ser contratado. E o STF tem uma exposição que está lá de forma quase permanente, que se chama Pontos de Memória. Então, tem mobiliário, alguma coisa de obras de arte, elas estão lá. O busto do Rui Barbosa, que fica logo na entrada do STF, o Salão dos Bustos, ele foi danificado, permaneceu, decidiram pela permanência. Tem uma placa do lado explicando tudo. Então, o STF deixou esse testemunho em alguns lugares. A gente tem um projeto em andamento, uma obra em andamento, que é o Museu do Paulo Mendes da Rocha, dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele é composto de 3 etapas de projeto. A primeira etapa já foi construída e a segunda e a terceira, a obra deve se iniciar agora no final do ano. Convido a visitar depois de pronto e ver tudo isso. E existe a intenção de que uma parte da memória de 8 de janeiro esteja dentro do Museu da STF. A guisa de palavras finais, então, acho que, assim, para não deixar a mensagem tão positiva, né, assim,
nós continuamos insistindo, eu acho, todos nós, né, na ideia de cooperação. Não é eu mostrei as dificuldades, mas eu não quero dizer que eu não esteja tentando, né? Nós não estejamos tentando. Por exemplo, nós nos aproximamos com a equipe do STF quando, por meio do Docomomo, nós fizemos um workshop sobre intervenção em esquadrias em 2013 com a Uta Portuguesa, que hoje, inclusive, é presidente do Docomomo International. Ela era já professora na área de fachada de vidro na Universidade de Dartmouth, na Alemanha. E tem um livro chamado Regazing Modern Architecture, e ela é especialista nisso e veio aqui compartilhar o conhecimento dela, e a gente foi ótimo. Foi aí que ela se aproximou mais da nossa equipe, por exemplo. E, como estamos na Bahia, né, vou contar em primeira mão que nós estamos planejando e estamos em diálogo com a coordenação da UFBA para fazer um SECRE, né, que é o curso de Conservação e Restauro, né, o mestrado profissional daqui da Bahia, fazer um SECRE fora de sede em Brasília para os arquitetos e engenheiros dos edifícios públicos, né? Então, nós estamos tentando primeiro com a equipe da Câmara, mas já botando o número de vagas a mais ali, para que na hora que o processo sair, a gente poder abrir para os técnicos dos outros órgãos, porque a gente acredita que quando você se coloca na condição de aprendiz, né, as barreiras, né, elas abaixam e todos se irmanam, ali se coloca numa situação, né, de cooperação, de solidariedade e de construção, né, de uma política efetiva de patrimônio e da preservação do nosso patrimônio cultural, da nossa democracia também, por que não dizer, né? Eu acho que a gente pode encerrar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos encerrar. Quero agradecer a vocês três, agradecer a quem bravamente aguentou a Sibéria para ter esse presente do conforto térmico no final. Agradecer também a equipe de apoio, muito obrigada. E convidá-los para que retornem amanhã, para que a gente continue esse evento que está sendo tão bem organizado e tão cheio de coisas para a gente fazer, que é tão cheio de coisas para a gente fazer, que a gente acaba não conseguindo ir a todas as coisas que desejaria, né? Mas não sei se depois, não sabemos, né, se as gravações vão ser disponibilizadas em algum lugar. A ideia é que sim, mas ainda não está muito definido. Vamos torcer, então. Tá? Muito obrigada, boa noite, bom descanso.